Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 21 de julho, hoje é sexta-feira, nós estamos na 15ª semana do Tempo Comum. Tempo comum, eu insisto, é o tempo da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde vamos caminhando com o Senhor e vamos aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Por meio das suas palavras, por meio de seus sinais, vamos de fato, amado irmão, amada irmã, aprendendo o caminho do discipulado para estar com o Senhor, amá-lo e servi-lo de todo o coração. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus, e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que no dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 11, versículo 10, se estendendo ao capítulo 12, versículo 14. Amados irmãos e irmãs, o que nós observamos sobretudo na primeira leitura? Fala sobre a experiência de Moisés e agora Arão. Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Então, está aqui o conflito entre os servos de Yahvé, os servos do Senhor, Arão e Moisés, e o faraó, que tem o coração endurecido e não é capaz de ver e observar e acolher os sinais que Deus tem realizado por meio de seus servos. Depois continua. O Senhor disse a Moisés e Arão: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. O que nós estamos observando?
as recomendações de Deus para Moisés e Arão, para que eles vivam os preparativos para a Páscoa do Senhor. Então, Deus já realizou inúmeros prodígios diante do faraó, e o faraó não foi capaz de ouvir o que Deus tinha a dizer, que libertasse o povo de Israel para adorá-lo, para servi-lo, que os deixasse sair da escravidão. O faraó não deu ouvidos. Então aqui está os preparativos para a Páscoa, ou seja, a passagem do Senhor pelo Egito. Primeiro é marcado, sobretudo, por esse momento de preparativos para comer a Páscoa, sobretudo por este sinal do Cordeiro. Amado irmão, amada irmã, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro, amado irmão, amada irmã, que não tem defeito algum. Este Cordeiro, ele, amados irmãos e irmãs, viverá de fato todo esse processo de um prenúncio daquilo que mais tarde os próprios cristãos viverão e observarão na graça do Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo é como esse cordeiro que se deixa imolar. Mas chama atenção ainda que para o que Deus diz, o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Então, além de comer a Páscoa do Senhor, preparar o cordeiro como o próprio Deus havia pedido, as casas eram para ser marcadas com o sangue do cordeiro. Hoje nós falamos, sem medo algum, que todo cristão é marcado pelo sangue do Cordeiro sem mancha e mácula, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O que na Páscoa se vivia, na Páscoa de Israel, como uma prefiguração do sacrifício perfeito e perene, hoje nós, enquanto igreja, vivenciamos de forma visível, sobretudo em cada Eucaristia, em cada celebração da Santa Missa, a atualização da entrega perfeita do Cordeiro sem mancha, sem mácula, do Cordeiro, mais precioso, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que se deu por amor a cada um de nós. O Salmo 115 tem como resposta: eleva o cálice da minha salvação, invocando o santo nome do Senhor, o nome santo do Deus Altíssimo. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus nos descreve, sobretudo, a realidade da lei sabática. O que nós ouvimos? Nosso Senhor Jesus Cristo passa com os seus discípulos por meio de uma plantação de trigo no dia de sábado. Os discípulos começam a apanhar as espigas, pois tinham fome, e começam a comer. Os fariseus, que eram entendedores da lei, observaram aquela atitude e disseram: seus discípulos não podem viver isto, pois não é permitido. Na lei, no sábado, não se pode fazer nenhum tipo de esforço. Apanhar a espiga estava dentro das regras e preceitos proibidos em dia de sábado. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, fala aos fariseus e dá uma catequese a cada um de nós hoje preciosíssima. Primeiro, o Filho do homem, nosso Senhor Jesus Cristo, é Senhor do sábado. Ele é o Deus da história, é o Senhor, o autor da vida. Por isso ele vai dizer: vós não entendestes o que o profeta disse, não quero sacrifícios, quero misericórdia. Quero a misericórdia e não sacrifício. Deus quer um coração capaz de se voltar para as misérias, para os sofrimentos humanos. Assim, todo discípulo tem que também viver este caminho como mestre, pois o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: ao discípulo não cabe ser maior do que o mestre, porém, cabe viver assim como mestre. Então, amado irmão, amada irmã, que o Senhor,
que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude em nossa vivência, na nossa experiência de fé, a viver de fato a misericórdia que emana do coração de Deus, a ter consciência que o Senhor é o Senhor do sábado e por isso também nós, enquanto católicos, sobretudo, vivemos a graça de olhar não mais para o sábado como um dia de preceito, mas agora no domingo como o dia do Senhor, que venceu a morte, que ressuscitou, e algo que nós tomamos consciência também, aonde o próprio Senhor nos diz, quero misericórdia e não sacrifício, também em muitas realidades de nossa vivência e experiência de fé, muitas vezes, enquanto igreja, nós precisamos olhar para as realidades. Em alguns fiéis, em algumas realidades, não há oportunidade de se celebrar no dia de domingo a graça da Santa Missa. Portanto, o que a igreja diz nesse contexto? Não tendo a oportunidade de estar no domingo, eleja de fato um outro dia para que possas, na graça de Deus, dedicar o seu dia ao Senhor. Em outras palavras, que a nossa vida seja um eterno louvor ao Deus da vida. Que o domingo seja por excelência o dia do Senhor. Se o meu trabalho cai no dia de domingo, que eu faça o trabalho com amor e louvor ao Senhor. Mas, se ainda assim quero dedicar um dia ao Senhor, que eu faça com todo o coração. Mas lembremos, todo dia é o dia em que devemos dedicar o nosso amor ao Deus que nos criou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.